no livro de Eclesiastes, Palavra de Deus, Eclesiastes, Palavra de Deus, Eclesiastes, capítulo do número 3. Alguém já chegou? Graças a Deus. O que é que vai dizer no primeiro versículo? Há tempo para quê? Tudo tem seu tempo, mas o quê? E há tempo para tudo, para todo propósito debaixo de quê? Debaixo do céu. Versículo 2, o que é que aconteceu? Há tempo de o quê? Tempo de nascer. E tempo do quê? Tempo de morrer. Mais tempo de quê? Tempo de plantar. E mais tempo do quê? O que se plantou. E tempo de quê? Tempo de mais o quê? Tempo de fazer mais o quê? Tempo de edificar. Tempo de fazer o quê? Tempo de mais o quê? Tempo de fazer mais o quê? E mais tempo de quê? Tempo de saltar. E mais tempo do quê? E tempo de mais o quê? E mais do quê? Tempo de abraçar. E tempo do quê? Tempo do quê? Tempo de afastar. E mais tempo do quê? Tempo de o quê? Tempo de o quê? E tempo do quê? Tempo do quê? Tempo do quê? Tempo do quê? E tempo do quê? Tempo do quê? Tempo do quê? Tempo de quê? Tempo do quê? Aleluia! 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 Louvado seja Deus. Alguém está aqui na igreja? Aleluia! Tempo de o quê? De paz, não é isso? Aleluia! Graças a Deus. Fecha seus olhos, curva sua cabeça. Damos-te graças, Pai. Louvamos o teu nome e engrandecemos a ti. Obrigado por nos dar o privilégio de ouvir a sua palavra nesta noite. Senhor, é uma honra para nós servir, adorar, ouvir, exaltar ao Deus Todo-Poderoso. Te amamos, te exaltamos, te bendizemos. Pai, toma a dianteira, opera conforme te apraz nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quem crê diga amém. E traga uma salva de palmas da presença de Deus. Aleluia. Eclesiastes, livro escrito por Salomão. Salomão, filho de Davi. A Bíblia diz que quando Davi chega à sua velha idade, sua tenra idade, a sua idade mais alta ou adulta ou idosa, este homem chamado Davi, preocupado com quem sucederia o seu trono, quem estaria no seu trono, na sua descendência. Então, a Bíblia vai dizer que havia no meio dos filhos de Davi um certo jovem Adonias, que também queria ser rei. Este Adonias se proclamou rei, chamou os principais sacerdotes, alguns deles, chamou também os capitães, que eram súditos de Davi, para que lhe proclamassem rei, para que dissessem que ele era rei. Então, estando Adonias determinado para ser rei, por meio desses homens que teriam traído Davi, então a palavra de Deus veio a Davi, dizendo que não será Adonias que será rei em Israel, mas Salomão tornará ou tomará o reinado em Israel. Aleluia! Aleluia! Não seria Adonias a sucedê-lo, mas Salomão seria rei. E a Bíblia diz que então este Salomão tornou-se rei em Israel. E tendo reinado em Israel, Salomão foi o homem que no princípio foi temente a Deus. Temeu a Deus Salomão de tal maneira que andou segundo os caminhos de seu pai Davi, que também era um homem temente a quem? Temente a Deus. Então observemos aqui que tendo Salomão andado nos caminhos do Senhor, ele fizeram uma questão, ou seja, um pedido diante de Deus. Disse: Deus, eu quero entrar e sair diante do seu povo, por isso eu lhe peço sabedoria. E Deus disse para ele: Salomão, não te darei sabedoria apenas, por quanto você foi temente, ou seja, por quanto você se aproximou diante de mim, não pedindo riquezas, eu te darei riquezas. Ou seja,
É como se Deus estivesse a dizer: olha, muitas pessoas quando vêm a mim, a primeira coisa que me pedem são riquezas. A primeira coisa que me pedem é o melhor carro, é o melhor emprego, são as melhores condições de vida. Mas você veio a mim para pedir sabedoria. Você veio me pedir para eu te ensinar a me temer, a me obedecer, a andar conforme a minha palavra. Oh meu Deus, pregamos isso na igreja errada, Pai. Aleluia! Então, Salomão foi a Deus para pedir algo que emocionou, permita-me que a expressão, alegrou a Deus. Pediu sabedoria. Talvez alguém aqui esteja a associar a sabedoria a uma simples inteligência. Não, a sabedoria não se limita à inteligência, mas a sabedoria é a capacidade de agir em função, primeiro, do temor de Deus. E este temor de Deus vai te tornar alguém capaz de fazer as coisas em momentos, em circunstâncias em que ninguém imagina que você teria soluções. Esta é a sabedoria de Deus. É por isso que Tiago diz que aquele que quiser sabedoria, peça a sabedoria do alto e não a sabedoria carnal, porque a sabedoria carnal é limitada. A sabedoria carnal, ela nos leva apenas a sermos inteligentes, fazer o que os outros fazem e depois fazermos aquilo que também não agrada a Deus. A sabedoria humana pode ser usada para fazer coisas boas, mas ao mesmo tempo aborrecer a Deus. Mas a sabedoria do alto, ela nos leva a fazer o que os outros fazem de bom e ainda agradar a Deus em todas as áreas da nossa vida. E não só, o mesmo Deus nos capacita a ir além daquilo que os homens podem fazer. Observe aqui Daniel, na sabedoria que Deus lhe deu na Babilônia, foi capaz de fazer, ver, agir além daquilo que os outros poderiam fazer. Alguém está aqui na igreja? Aleluia! Graças a Deus. Então, meus queridos, de forma simples e de forma humilde, de forma sábia, observe aqui Salomão, este homem tendo sido rei em Israel, substituindo o seu pai, Davi, que era temente a Deus. Salomão, passado um tempo, deixando ele de ser temente a Deus, começou a casar-se com mulheres que não eram tementes a Deus. Mulheres que estavam fora dos princípios de Deus. Construiu templos para essas mulheres, para que elas adorassem os seus deuses, para que elas pudessem prestar cultos aos seus deuses. Salomão afrontou a Deus. Ele sabia que o Deus de Israel é o Deus que não comunga com a idolatria. É o Deus que abomina, porquanto no seu primeiro mandamento ele diz: não farás nada, nenhuma escultura de nada semelhante com o que está nos céus, com o que está na terra. Porquanto o seu Deus, a ele temerás e a ele tu obedecerás, porque tu, Israel, só tens um Deus. Só tens um, e somente a ele tu prestarás culto. Louvado seja Deus. Aleluia! Então, queridos, observemos aqui. Salomão sai dos princípios de Deus. Vai construir templos pagãos. Vai casar-se com mulheres pagãs. A Bíblia diz que ele teve pelo menos, se não 300 esposas e 700 concubinas. 1000 mulheres. Salomão deitou-se com 1000 mulheres. O homem saiu dos princípios de Deus. Cultuava qualquer coisa que lhe aparecia diante dele. Então, a Bíblia mostra claramente que este Salomão, dado ou dotado de sabedoria, vai escrever estes 2 livros que nós lemos, ou seja, este livro que nós lemos. E um deles é este que nós lemos, que é o livro de Provérbios. Provérbios é o livro que revela a sabedoria, que revela o conhecimento, que revela enigmas, coisas que os homens em sua naturalidade não podem pensar. Mas Provérbios vai escrever para que os homens sábios possam refletir sobre a vida, para que os homens tementes a Deus possam refletir sobre a vida. Então, Provérbios é para você fazer uma reflexão sobre a vida. É para você sentar e pensar o que é a vida em função das Escrituras. É ali onde você pode examinar como é que você pensa e como é que você imagina a vida, como é que o seu coração é diante desta vida em que nós estamos submetidas, porque esta vida em que nós andamos nela é uma vida cheia de coisas traiçoeiras. Então,
Provérbios é como se fosse um livro para você poder olhar para ele e examinar como é que você é e como é que você esperaria ser e o que você espera de si mesmo diante de Deus. Alguém está aqui na igreja? Então, Eclesiastes, Salomão escreve este livro. Diga comigo, escreve este livro. Também na mesma senda. Só que o objetivo de Eclesiastes é que este livro seja uma pregação. Diferente de Provérbios, que é um livro, sim, de pregação, mas sim de reflexão. Eclesiastes é um livro para levar as pessoas ao entendimento mais sincero de quem é Deus. Primeiro, na sua essência, em termos daquilo que é a obediência que os homens devem ter. Segundo, quem é Deus no seu agir. Olha, Eclesiastes revela isto. Como é que Deus age? Quem é Deus? Quem é Deus na sua essência? Segundo, os homens devem temer e obedecer a Deus. Este livro revela essas duas coisas. Não sei se vocês estão entendendo o que estamos a dizer aqui. Aleluia. Sinto que estou sozinho aqui. Estão comigo, queridos? Este livro revela essas duas coisas básicas. Primeiro, quem é Deus? Deus deve ser adorado acima de tudo. Segundo, como é que ele age? É por isso que é importante você ler este livro. Diga comigo por quê. Este livro, primeira coisa, vai revelar a soberania de Deus. Deus deve ser exaltado. É por isso que numa das passagens ele diz que de tudo quanto você ouviu, tudo quanto você viu, faça o quê? Teme-a e obedeça os seus mandamentos. Ou seja, você há de ouvir coisas das pessoas, você há de conviver com as pessoas, você há de andar por lugares, você há de fazer diversas coisas, mas há uma coisa que você não deve se esquecer: que Deus é digno de ser temido. E ainda vai aconselhar o jovem que ele deve viver a sua mocidade, mas entendendo que um dia vai prestar contas. Meu Deus, estamos na igreja grata aqui, Pai. Aleluia! Viva a sua mocidade, jovem. Olha, este livro te revela quem é Deus, o que é que você espera dele, quem ele é, o soberano. Vais prestar contas diante do soberano. Viva como quiseres, mas há um Deus nos céus, soberano, acima de tudo e acima de todos, um dia que prestarás contas. Soberania de Deus, grandeza de Deus. Quem é Deus? O juiz, o rei, soberano, digno de ser adorado, digno de ser temido, digno de ser respeitado. Está alguém aqui na igreja, queridos? Então, meus queridos, de forma tão humilde e sincera, ele nos arrasta para o capítulo número 3, que é o centro da mensagem que Deus tem para nós hoje. Tivemos que vagar por vários livros escritos por Salomão e por várias interpretações em função do que esses livros trazem para nós. Foi bom, mas agora queremos nos concentrar neste capítulo que nós lemos. O que é que Salomão está a trazer para nós aqui, usado por Deus, no seu capítulo número 13. Estudiosos da Bíblia acreditam que este livro é o livro que Salomão escreve quando já se arrepende diante de Deus. Quando já está na sua idade mais avançada. Ele estava sentado em algum lugar e ele começa a refletir sobre a vida. Ele começa a entender que eu tive 1000 mulheres, mas agora um dia vou prestar contas diante de Deus. É como se ele estivesse a refletir sobre o que ele fez de bom e de errado, e agora ele precisa de se apresentar diante de Deus. Está consciente. É neste livro onde ele diz que, olha, queridos, fiquem a saber que quando um homem morre, ele já não tem mais memória. Escuta isto. É como se este homem estivesse a refletir sobre o bem e sobre o mal que ele fez. E ele já entende que a morte está perto dele. É assim como muitos estudiosos chegaram à conclusão que provavelmente Salomão escreveu este livro já velhinho, já quase à morte. Mas não é isso que nos interessa hoje. É o capítulo número 3. Quando de forma sábia este livro nos traz esses pontos. São pontos importantes a refletir, querido. Veja só. Tudo tem o seu tempo determinado. Ora, o que ele precisa? O que ele quer nos dizer? Queridos, se nós olharmos para um evangelho sensacionalista, para o evangelho de ego humano,
este versículo não deveria existir. Quando o evangelho reflete o que os homens querem, o que os homens pensam, o que os homens desejam, o que os homens almejam, o que os homens querem, este versículo devia ser rasgado da Bíblia. Este versículo devia ser retirado. Diga comigo por quê, pastor? Porque não é isto que somos mostrados quando nós não conhecemos a Deus. Mas quando nós conhecemos a Deus, nós chegamos a esta conclusão: que o nosso Deus é o Deus que trabalha centrado numa coisa que se chama tempo. Deus é alguém que tudo que Ele faz em função de um tempo. Primeiro, Deus faz tudo em função de um tempo chamado eternidade. E quando Ele sai da eternidade, Ele estabelece um tempo chamado princípio. E quando Ele trabalha dentro deste tempo chamado princípio, Ele estabelece algo que se chama dias. Então Deus trabalha em função de um tempo, seja ele princípio, seja ele eternidade, seja ele dias. Deus vai, meu Deus, Deus vai trabalhar sempre em função de tempo. O escritor Isaías diz que, porque desde a antiguidade, está a pregar na igreja errada, pai. Aleluia, papai. Não venho mais nessa igreja, pai. Aleluia. Porque desde a antiguidade ainda não se viu, nem com ouvidos se ouviu, de um Deus que trabalha. Significa, Isaías chegou ao entendimento que Deus trabalha desde a antiguidade. E nesta antiguidade as pessoas ouviram falar dele, entenderam que ele estava a trabalhar também numa antiguidade. A antiguidade daqueles que falaram da antiguidade também foi uma antiguidade. E houve aqueles que tiveram a sua antiguidade e também falaram que na antiguidade Deus trabalhou. E houve aqueles que viveram na antiguidade da antiguidade daqueles que também disseram que naquela antiguidade Deus trabalhou. Então, não confunda a tua antiguidade e pensar que é o princípio para Deus trabalhar. A antiguidade, meu Deus, Deus trabalha em função do tempo. Não é o teu tempo, não é o meu tempo, é o tempo dele. Quando tudo não existia, quem decidiu começar a fazer tudo foi Deus. Você não estava, eu não estava. Ele decidiu sozinho fazer as coisas. Então há pessoas que dizem: Deus, faça no meu tempo, haja no meu tempo. Ele decidiu um belo dia que nós não sabemos qual é, lá na eternidade, disse: hoje chama-se princípio. É um galicone. E hoje, você quer discutir tempo com Deus, quer discutir quando é que Ele deve fazer e quando é que Ele não deve fazer, quer trocar papel com Deus. Deus é quem tem um relógio da humanidade. Quando Ele determinou que o filho devia vir, o filho veio. Todos não sabiam que era o tempo, esperavam o tempo, mas não sabiam que era o tempo. Herodes disse: vão lá consultar nos livros para ver se o que está escrito, o que eles estão a dizer, é realmente o que está escrito. Quando os sacerdotes foram buscar os rolos, trouxeram para Herodes e disseram: é verdade, Herodes, está escrito.
Mas quando o tempo chegou, nem os sacerdotes entenderam que era o tempo. Porque o tempo, só Deus é quem conhece. Ninguém está aqui nessa igreja. Esta é a consciência que o crente tem que ter. A imagem dele. São os homens que estão a construir Deus à imagem deles. Um Deus que tem que fazer no dia deles, na hora deles. Ele que correr, mesmo passando a correr, a possa ver. Ah, mas Deus, tudo bem, já que eu escrevi a visão, vai acontecer no dia que eu quero. Não, porque certamente se cumprirá. E ainda que tarde, espera. Então Deus está dizendo o que é para Abacuque? Abacuque! Deixa eu resumir essas palavras que Deus estava a dizer a Abacuque. Abacuque! Não vai acontecer no teu tempo. Ainda que tarde, espere-o. Esse tardar não é tardar de Deus, ou tardar para Deus. Porque para Deus, amanhã já é eternidade. Enquanto você está a dormir para acordar amanhã, Deus já viu amanhã, já viveu amanhã, já realizou. Deus está a milhões de anos de ti. Milhões de anos de futuro, Deus já está lá. Então, não é esse tardar, porque disseram a Abacuque, não é tardar de Deus, nem é tardar para Deus. Era para a ansiedade do Abacuque. Abacuque, eu tive jogo eu amo a ansiedade. Wakulo kumchumi wanengi yoshwelo usuna kuwonza. Usukulo kongaji. Usukulo kongakhongeli. Usukulo kongatitsoni. Usukulo kongahimbeleli. Nenkereke na wahayi. Neshikwemba washilaveteli. Hikusa washwela sha ushashwela kambia kujosha kushita shwela ina. Vai demorar sim, mas espera, porque certamente acontecerá. Está alguém aqui nessa igreja? Segundo uma estatística que foi feita no Brasil, estudo que foi feito localmente, e é verdade. A maior parte das pessoas que se suicidam são pastores crentes. É verdade. É verdade. Diga por quê? Porque muitas das vezes a forma como nós enxergamos Deus nas Escrituras não é a forma como Deus quer que nós o enxerguemos. Entendeu? Crentes enxergam Deus como micro-ondas. Pastor, explica só. Ava cresce. Ava nas quempo inglês já micro-ondas já. Só que o banho só dá na chuvile. Os pétalas, como deca da botão. Os pegam cama o julaga, o que quer aquecer 5 minutos. O adiga esquenta como bom, começa a uja. Deus não é assim. E quando você depara-se com a realidade de quem é Deus, você desiste dele. Você apanha trombose. Você se sunga. Você se suicida. Por quê, querido? Exatamente porque você não entendeu quem é esse Deus. Te apresentaram um Deus micro-ondas, que
que você é que lhe diz quanto tempo deve aquecer a comida. Quanto na tua une. Não é você que diz a lenha quando é que ela deve acender. Você pode fazer tudo o que quiser, mas se a lenha não quiser acender, não acende. Ninguém tem a capacidade e o poder de estabelecer tempo para Deus. Pastor, com isso está a dizer que eu não posso orar por Deus, indicando que espero que Ele faça nesta data, neste dia, nesta hora. Há uma coisa que Jesus nos ensinou, e Tiago vem reforçar. Disse, quando orardes, diga, seja feita. Isso, irmã Elia, te torna uma crente madura. Te torna um crente equilibrado. Não apanha trombose, não apanha... Não. Mesmo quando tudo não vai bem, você diz, seja feita. Estão entendendo, meus irmãos? Isto é para nós termos consciência de que o tempo de Deus não está na nossa mão, está na mão de Deus. O tempo para tudo ser realizado não está no nosso controle. Há um Deus nos céus que controla todas as coisas. E enquanto nós tivermos temor de Deus, nós vamos entender isto. Mas quando os papéis se invertem, nós queremos ser Deus de Deus. Então vai acontecer que nós vamos querer controlar o tempo que Deus é que controla. E como nós não temos poder para mudar nada, nem o tempo, nem nada, vamos acabar assim mesmo. Quebrados, para baixo, enfermos, com doenças e várias outras coisas, e até desistir de Deus. Está entendendo o que estamos a pregar aqui? Quando Davi diz que minha alma, por que estás abatida? Entenda isso. A alma fica abatida quando a angústia é grande por aquilo que nós esperamos. Mas aqueles que esperam no Senhor descansam nele, porque sabem que não são eles que vão fazer. Quando você descansa em alguém, é porque você entende que o tempo, o dia, a hora está na mão dessa pessoa. Alguém está aqui na igreja? Precisamos de ter maturidade suficiente para entender essas coisas. Alguém está aqui na igreja? Precisamos de ter maturidade suficiente para entender essas coisas. Pode vir comigo? Então, observe aqui. Você, sabe, o livro, ou a passagem que os pregadores do Evangelho da Prosperidade não gostariam que estivesse na Bíblia, acho que é esta aqui. Esta aqui é aquela passagem onde Jesus diz que não andem solícitos por coisa alguma, porque o Pai já sabe das vossas necessidades. Ou seja, Jesus está a dizer que o tempo para as coisas que vocês querem está na mão de Deus, Ele sabe. Vocês estão a entender a mensagem aqui? A Bíblia desde o princípio revela Deus como quem tem um domínio do tempo, do dia e da hora, até da vinda de Jesus. Ninguém está aqui nessa igreja. É Deus que sabe o dia e a... Está alguém aqui na igreja? Então, quando você é alguém do Evangelho da Prosperidade, você vai negar isso. Você vai negar que Deus é quem tem controle. E você vai querer tomar o controle da mão de Deus. E vai começar a dizer, eu determino, eu mando agora, faça agora, Deus. Eu determino a minha bênção. Determina o que é você? Quem é você?
Até Jó, que não determinou nada, simplesmente disse: maldito sou eu, maldito é o dia em que eu nasci. Que estava a falar dele e se humilhava. Deus teve que vir ter com ele dizer que é verdade, sim, Jó. Já agora ainda te digo, onde é que você estava quando eu fiz isto aqui? Onde é que... Onde é que você estava quando eu fiz as estrelas, Jó? Diga-me lá, conta se você pode... Diga-me lá! Então eu vi e reconheci, sim. É preciso engolir o orgulho e reconhecer que Deus é que é soberano. E isso é o que faz com que muitos crentes possam ficar frustrados. Frustrados, doentes, cansados, enfraquecidos, sem mais força nem para orar. Porque deixaram aquela cegueira de não conhecer o Deus verdadeiro para conhecer um mamão que vai lhes dar no dia e na hora que eles quiserem. Mas quando você entende que quem controla tudo é Deus, você descansa nele. Está alguém aqui na igreja? Então, observe aqui o que ele vai dizer. Tudo tem o seu determine. E há tempo para quê? Para todo o quê? Há tempo para todo o propósito. Aonde? Debaixo do céu. Se não aconteceu aqui, vai acontecer quando Ele quiser. É assim como aqueles que temem a Deus pensam. Não aconteceu aqui, então esse Deus aqui, para acontecer, então eu tenho que dar todo o dinheiro que tem aqui na minha casa, para acontecer. Ou seja, é um Deus manipulado. Manipulado pelo dinheiro, manipulado porque você que ele manda para fazer, manipulado porque você que ele diz, eu determino. Não é Jeová esse aí. Há tempo para tudo. Tempo determinado para todo o propósito. Para todo o propósito debaixo do... Determinado. Para todo o propósito debaixo do... Todo o propósito. E não é você que determinou. Foi o Criador de todas as coisas. Já foram para casa ou estão aqui? Não, venha comigo aqui. Diz, há tempo para quê? Tempo de? Tempo de? E tempo de quê? O pregador da prosperidade não acredita nisso. E já que eu nasci, um dia vou morrer. Vamos orar para não morrer. Sim, mas é verdade. É isso. É uma criação. É um Deus imaginário que alguém criou. E ele, sabe, que lhes faz acreditar que porque eles oraram, não vão morrer. A questão é, não vai morrer naquele dia, mas vai. Não só não vai morrer naquele dia porque ele orou, não. Não vai morrer porque não foi determinado que morra naquele. Pastor, você não acredita, não tem fé? Eu tenho fé. E a minha fé é, seja feita a vontade de Deus. Acha que é possível ter fé fora da vontade de Deus? Jesus não tinha fé. Se possível, passa de mim este cálice, mas não seja minha vontade feita. Então diga-me alguém que tem mais fé que Jesus. Aleluia! Mostra-me alguém que tem mais fé. A minha vontade é fazer a vontade de quem? Porque nem eu mesmo como filho faço a minha vontade, mas em tudo faço a vontade do Pai. Viver segundo a vontade de Deus não é falta de fé, mas é submissão a Deus que remete à fé. Abraão foi conhecido como homem de fé, não porque foi numa terra que ele não conhecia e tinha medo. E deixou de ter medo. Não. Foi homem de fé por causa da obediência.
A obediência, que é o reflexo da submissão a Deus, é a fé. O homem está aqui. Ah, aquele tem fé porque não teve medo de ir numa terra que não conhece. Ah. Irmã Elia, o que fez Pedro sair do barco e foi chamado de fé, não é o fato dele simplesmente ter andado sobre as águas. Foi porque ele disse, diga uma palavra e eu virei. E Jesus disse, vem. A obediência ao que Jesus disse. Ninguém está aqui nessa igreja, meu amigo. Por que ele não saiu quando logo sentiu que... Ah, eu sou Pedro, deixa eu sair, porque... Não. Venha, Pedro. A fé só vem para ouvir o quê? Obrigado, querido. Acabou. Acá. E a palavra de Deus expressa o quê? A vontade do Francisco? A vontade do Vicente? A vontade de quem? Só que os homens pegaram esta palavra, onde Deus diz que eu sou. Eles disseram, tu és. Exaltaram o homem. Colocaram o homem como centro. E que Deus é quem está ajoelhado diante do homem. Da forma como te fizeram conhecer Deus. Por isso não chegou nem que pau tá tsukula. Não chegou nem que mato tá tsukula com essa show. Só chegou que samela. Acabou a mena aqui, não é? Ah, se não me der pão, eu te deixo porque... Quer dizer, escolhe, só chegou babaca. Não me deixa, não vai. E eu vou te dar. É pão, filho, não chora. Aleluia. Quer pão, né? Ah, caia, bebê. Vou esvejar agora, vou esvejar, né? Te adorar. Esse é o Deus que você tem na sua mente. Por isso você pode determinar para ele. Deus determina agora que a minha casa... Determina o que é você? Ué, irmã? Quando te apresentares diante do Senhor, não te alongues. Porquanto Deus está nos céus e tu estás na terra. Apresente-te com te. Esse temor já não existe. Ah, ué, eu tive achou que o esquembo. Não se logo lava, tenho que entra. Eu só ué, como... Acabou a mena aqui nessa igreja, não é? Estão a entender, queridos? Escuta, a tua falta de humildade diante de Deus revela a que Deus você está a buscar. Estavam dois homens ali a orar. Um deles chegou e disse: Deus, você tem que me abençoar, porque eu não sou como esse publicano aqui. Eu dou dízimo, eu dou na chuguinina igualano, eu oro 3 vezes ao dia. É como se eu estivesse a ver Deus nos céus, está dizendo: oras 3 vezes porque tens boca, e eu é que fiz a boca. Dás dízimo porque eu é que te dei emprego para dar dízimo, eu é que te dei emprego. Acabou o amém já agora aqui, não é? Aquele homem, cheio dele mesmo, irmã Eli, queria
cuspir na cara de Deus. Arrogância. Eu. Quem é você para dizer eu? Veja só. O homem que estava ao lado dele disse: Jesus não só falou das palavras daquele homem, mas mostrou o gesto daquele homem para mostrar a humildade. Às vezes as palavras podem não refletir o que a pessoa é. Falar bonito, falar humilde, as palavras serem de humildade, mas o coração. Jesus diz que aquele homem bateu-se no peito, que é um símbolo de humilhação. Disse: Senhor, eu sou pecador, não sou digno de vir a ti. Ele diz que saiu aquele homem mais justificado diante de Deus do que aquele outro. A humildade é um segredo muito importante para você entender Eclesiastes. Se você não é humilde, você nunca vai entender isto aqui que escreveram aqui. Faça no meu tempo, faça no meu dia. Eu não vou morrer. Estão a entender, queridos? É a falta de humildade que faz com que as pessoas não entendam que quem está no controle é Deus. Nós aqui não estamos a falar de morrer por maldição, porque se você já é crente, você já não tem maldição. Precisa de orar contra a maldição em ti para quê? Quer dizer, eu já fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Ainda estou a dizer, sai maldição. É para sair aonde? Mas vocês estão entendendo o que estamos a dizer aqui? Uma vez, tendo entregue a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que as coisas velhas, e você se torna uma nova. Agora você pode até ser da família fulana na carne, mas no espírito, que é onde habita a maldição, você é nova criatura. Entendeu o que eu estou dizendo? A maldição não é lançada sobre o corpo. O corpo só reflete a maldição, mas a maldição é feita no espírito. E quando Jesus entra, ele rompe todo o vínculo que você tinha com Satanás. E ele te torna uma nova criatura, gerada de novo, à semelhança daquele Adão que estava lá no Éden lá. Assim como Adão estava, é como você fica quando você recebe Jesus. Limpo, novinho. Estamos juntos aqui, queridos? Então, quando nós não entendemos isso, o que nós vamos fazer? Ah, não, as coisas não aconteceram porque só tenho maldição. Agora vamos fazer campanha de maldição. Ah, as coisas, você vai viver a tua vida a tirar dinheiro daqui para ali, a fazer campanhas dali para ali, mas o problema é que o tempo não chegou, meu irmão. Quando chegou o xingo, só que ela vai com gelanga, mani. Vendeu casa, vendeu carro, vendeu tudo, perdeu o emprego, porque andou a perseguir aquilo que ainda não chegou o tempo. Quando você entende isto, você fica descansado. Não há de vir ninguém dizer: você que está a construir, venha lá,
tirar dinheiro aqui, a ver a tua obra vai acelerar. Acelerar o quê? Você que quer emprego, é só ir. Eu não tenho emprego, mas tem que arranjar dinheiro para dar para ter emprego. É porque não entende que há tempo para tudo debaixo do. Deixa lá. Se endividar, nem tem como pagar a dívida. Deus, já dei aqui, quero emprego. Tem alguém aqui nessa igreja? Você que quer não sei o que. Próximo domingo é campanha, queremos quebrar. Nisso nem devia sair da boca de um pastor. O que o pastor deveria dizer à igreja é que se você ainda tem maldição é porque ainda não recebeu Jesus. Próximo domingo venha pronto para receber Jesus. Aleluia! Não, tem que dar mais para quebrar a maldição, porque nas gavetas, na sala, porque não sei, na varanda, tem maldição. Jesus é suficiente. E quando nós estamos nele, entendemos que o tempo para tudo está com ele. Ele diz que, escuta, vai dizer a eles que aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a raiz de Davi, tem a chave que abre, ninguém fecha, e fecha. Você vai me dizer que tem campanha, tem que não sei o que para Deus fazer. Não, Deus faz no seu tempo. Ele é Deus. Não há campanha nenhuma que persuade Deus a fazer. Ele é Deus. Faz no seu tempo. Quem quer falar com Deus hoje? Coloca-se em pé. Ele tem um tempo para tudo. Hakuna sumusotlula iranzo lako, hakuna sumuso iranzula, hakuna sumo musotlula iranzo. Ranzula, hakuna chuma nacho usotula liranzu liranzo 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 yeah hakuna sumusatula lera hikuma liranzo 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 hakuna sumusatula hakuna sumusatula liranzo liranzo hakuna sumusatula liranzo hakuma liranzo 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 hakuna sumusatula
Akuvaliranzo lira ranzo akunanzo unanzo muso dulalira Akuvaliranzo liranzo hey ranzo akunanzo sumu pura lir Akuvaliranzo liranzo hey akuna chumu